Olá, tudo bem com você? Então, nós vamos iniciar a correção, tá? Da aula de matemática anterior. E aí, depois nós vamos para o livro, o conteúdo da aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Na aula anterior, nós vimos a página 60, que foram as instruções, né? E na página 61, a primeira atividade. Letra A. O que indicam as letras A, B, C, D, E, F em relação às poltronas, tá? Então, a número 1, letra A, o que elas indicam? Elas indicam a posição da poltrona, das poltronas, né? A posição das poltronas em relação à janela, o meio e o corredor, tá? Em relação à janela, né, onde a pessoa vai sentar. Janela, meio ou corredor, tá? Letra A ainda, segunda pergunta. Quais letras indicam que a poltrona está localizada na janela? Então, aqui nós temos, né, as letras que indicam que a poltrona está localizada na janela, letras A e F. As letras que indicam que a poltrona está localizada no corredor. No corredor, letras C e D. E as letras que indicam que a poltrona está localizada no meio, né? Ou seja, ali entre as duas poltronas, a janela e o corredor, são as letras B e E, tá? Continuando. Letra B. O que indicam os números em relação às poltronas, tá? Os números, eles indicam a posição da poltrona no avião, tá? Quanto maior o número, mais pro fundo do avião, pro final. Os números indicam a posição da poltrona no avião, certo? Então, deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar bem aí isso. Então, os números indicam a posição da poltrona no avião, tá? Continuando. Letra C. Algumas poltronas estão ocupadas, ou seja, já foram vendidas, entre elas a poltrona 4A, localizada na janela. Escreva as demais poltronas vendidas na janela, no meio e no corredor, né? Então, janela, no meio e no corredor. Então, na janela, as poltronas vendidas foram 6F e 8A. No meio, 9E e 10B. E no corredor, 4C e 15C, tá? Luiz e Isabelle são passageiros do mesmo voo. A poltrona de Luiz é a 12F e a da Isabelle 2C. Pinte de verde a poltrona do Luiz e de roxo a da Isabelle. Luiz 12F e a Luana 2C, tá? Então, olha só, deixa eu achar aqui pra vocês o avião, pra gente pintar essas poltronas, né? Ó, 12F de verde
12, F de verde, e da Luana de roxo, que é a 2C, né? Isabelle, da Isabelle 2C, tá? Então, aqui da Isabelle 2C, certo? Continuando aí. Nem todas as pessoas podem se sentar nas poltronas que ficam na fileira das saídas de emergência do avião. Uma das restrições é que ela tenha mais de 15 anos de idade. Quais poltronas são localizadas na fileira das saídas de emergência? Tá? Letra E. Então, lá na saída de emergência nós temos, são todas da fileira 12, né? Então, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E e 12F. Você poderia escrever também todas as poltronas da fileira 12, tá? Na sua opinião, o que identifica a poltrona? Porque a identificação da poltrona é dada primeiro pelo número e depois pela letra, tá? Então, na verdade, isso é feito para ter um padrão de coordenadas, tá? Para localizar em cada situação. Então, eles fizeram dessa forma para padronizar a localização dos assentos, tá? Letra... agora nós vamos para número 2. Então, na número 2, vocês têm aí o ingresso, né, do cinema, tá? E aí, nós vamos para a página 62, 63. Na 63, letra A, quais poltronas estão ocupadas aí no cinema, né? Então, no cinema, as poltronas ocupadas são G5, G6, G7, H8, H7, H8 e H9, tá? Letra B. Pinte de verde as poltronas indicadas pelo ingresso. Então, no ingresso, nós temos aqui duas indicações, né? Sala 7, J4 e J5, tá? Então, vamos lá no ingresso. J4 e J5. Ó, então aqui, J, e aqui o número, né? Então, J, 1, 2, 3, 4, J4 e J5. Então, essas foram as poltronas aí compradas, né, por eles. Continuando ali. Letra C. Este é Ricardo, que também vai assistir o filme no cinema. Quais são as possibilidades de espaço para ele comprar? Então, para o Ricardo, nós temos as possibilidades de O3, O4, O9 ou O10. Já Olivia está indo com sua avó Neuza, que tem mobilidade reduzida. Então, qual poltrona é indicada para a vovó Neuza se sentar no cinema? Então, para a vovó Neuza, nós temos A1, tá? Em qual poltrona a Olivia deve se sentar para ficar ao lado da avó? Então, a Olivia, para ficar ao lado da avó, ela deve se sentar na poltrona A2, né? Em sua opinião, por que a poltrona é identificada primeiro pela letra e depois pelo número, tá? Então, é a mesma coisa. Ali foi escolhido um modelo de padronização para que possa se encontrar o local, né? As coordenadas. Letra F. Troque ideia com os professores e colegas e explique o que há em comum e diferente no código de localização das poltronas do avião e das poltronas do cinema, né? Essa é a inversão. Um começa com letra, depois o número, o outro começa com o número e depois as letras, né? E aí a número 3, que era para vocês jogarem o jogo da batalha espacial, né? Então, agora, crianças, nós vamos
para as atividades do dia de hoje, tá? No livro de vocês, vão precisar do material aí para fazer essas atividades. Vamos lá. Então, no livro de vocês, nós temos ali continuando. Deixa eu só ir lá para a página da atividade. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui foi a correção que nós acabamos de fazer, né? E agora nós vamos entrar na questão do plano cartesiano em si. Vocês já entenderam, observando as poltronas do avião e do cinema, que nós temos linhas com números e letras, né? Então, quando você vai procurar, por exemplo, aqui, ó, né? Lá na poltrona do avião, vinham as letras, né? A, B, C, D, E, F. E aqui os números das fileiras, 3, 4, 5. Lógico que tem muito mais, né? Porque é maior. Então, essa é a ideia de plano cartesiano. Agora a gente vai pegar isso que vocês já entenderam da posição dos lugares e vamos levar para a matemática, tá? Então, você sabia que uma das maiores contribuições para a matemática ocorreu graças a uma mosca? Pois é porque René Descartes, ele ficou doente, isso vai estar aí no texto de vocês. Ele ficou doente e aí, enquanto ele estava lá no quarto, né, se recuperando, entrou uma mosca. E essa mosca começou a incomodá-lo. E ele começou a observar onde a mosca pousava, tá? Então, e aí ele começou a tentar encontrar relação na distância em que a mosca pousava, num lugar, no outro. E daí ele começou a pensar e a colocar em prática que ele poderia determinar matematicamente a posição da mosca a partir da distância e em relação à parede com o teto, tá? E daí ele criou, então, né? Ele saiu da cama e colocou essa ideia no papel, que são duas linhas perpendiculares, tá? Uma é a linha Y e a outra é a linha X, tá? Então, essas duas linhas, Y e X, René Descartes criou a partir desse incômodo com uma mosca. Vocês acreditam nisso? Cada coisa, né? René Descartes, ele era um matemático, tá? E também era um filósofo. Então, vamos continuando. E aí, ele nomeou essas linhas X e Y de plano cartesiano, tá? Cartesiano em virtude do sobrenome dele, né? Descartes Cartesiano, tá? Então, vamos continuando aí. Então, aqui nós temos os primeiros exercícios. Vamos supor que no plano cartesiano, ao lado dos pontos A e B, são localizações de onde a mosca pousou. Então, siga as instruções. Com o auxílio de uma régua, trace uma reta perpendicular do eixo do eixo X até o ponto A, tá? Então, vocês vão pegar aí e vão traçar uma reta perpendicular do eixo X até o ponto A. Então, vamos supor aqui, eu vou mostrar para vocês no quadro, para vocês observarem. Então, nós temos aqui números também, né? Embaixo e em cima. Então, 1, 2, 3, 4. Lógico que vocês vão ter aí no livro de vocês a malha quadriculada, o que facilita um pouquinho, tá? Então, o ponto A, ele tá aqui, ó, no 2, X e 3, Y, né? Então, aqui é o ponto A. E o ponto B, 5x e 2y. Tem que pôr mais um número aqui. 5x e 2y. Aqui é o meu ponto B, tá? Então, ele pede para vocês, com uma régua, traçar do ponto X até o ponto A. Então, X aqui até o ponto A. Deixa eu ver se essa caneta tá melhor. X até o ponto A. Tracei. Depois,
Com o auxílio de uma régua, trace uma reta perpendicular do eixo Y até o A. Ó, então, do eixo Y até o A, tracei aqui. Responda, qual o número do eixo X está relacionado ao ponto A? Então, aqui, do eixo X, qual é o número que está relacionado? É o número 2, né? E qual é o número do eixo Y que está relacionado ao ponto A? O número 3. Então, você vai seguir as coordenadas dessa maneira, tá? O que você vai fazer? Você vai ligar o eixo X e o eixo Y ao ponto marcado no plano, tá? Então, por exemplo, o B, você tem do 5, 5B e 2B, tá? Então, do eixo X é o 5 e do eixo Y é o 2. Então, aqui eu marquei as posições no plano cartesiano. Eu fiz a primeira aí como exemplo para vocês poderem fazer as demais, tá? Então, nós dizemos que o ponto A tem coordenadas 2 e 3. 2 e 3, certo? Que representa A por 2, 3, tá? Representamos assim, ó. A, aí parênteses, 2, 3. Então, essa é a coordenada do ponto A. A coordenada do ponto B vai ser B, 5, 3, tá? Então, a coordenada do ponto B, B5, 3. Você marca a posição da coordenada em relação aos números das linhas, né, dos eixos aí, certo? Então, na letra B, você vai fazer o mesmo que a professora fez aqui, determinando aí o ponto B, né, que aparece aqui, tá? Aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode vir e fazer as ligações. Então, você pega aqui e você vai ligar 5B da linha do eixo X e 2B do eixo Y, tá? E assim você vai realizar suas atividades. Determine a coordenada do ponto B, nós determinamos aqui, depois você vai marcar no plano cartesiano. 4C. 4, 6. Tá? Então, aqui no plano, ele tá pedindo para você criar um ponto C. Tá? O ponto C vai ter a marcação 4 e 6. Certo? Converse com o professor e os colegas, em seguida responda. Qual é o padrão de escrita das coordenadas cartesianas? E registre a sua resposta. Então, qual é o padrão? Aqui nós já vamos construir juntos, porque essa resposta vai te ajudar a desenvolver as suas atividades, certo? Então, assim, ó, o padrão é colocar a letra maiúscula, tá? Colocar a letra maiúscula Então, esse é um dos padrões, tá? Que representa o ponto e ao lado, entre parênteses, as coordenadas desse ponto, tá? Em letra maiúscula, o que representa o ponto e ao lado, entre parênteses, a coordenada que representa esse ponto, tá? Então, exemplo. Um exemplo é A maiúsculo, a coordenada 2,3,
Então, é o ponto X e o ponto Y, tá? E sempre o ponto X primeiro e em seguida o ponto Y. Tá? Então, esse aqui é a forma como vocês têm que marcar as coordenadas. O ponto, aí primeiro ponto X, depois o ponto Y, separado por vírgula, tá? Vamos lá. Então, continuando aí no livro de vocês. A relação entre a ideia do plano cartesiano e a forma de reservar as poltronas no avião do cinema? Aí você vai ver qual que é a relação aqui com o plano cartesiano e a ideia do cinema. Você conhece outras situações em que a ideia do plano cartesiano é utilizada? E aqui vocês vão fazer o registro, né, das atividades. Você vai registrar no plano cartesiano essas coordenadas aqui, tá? Coordenada A, B, C, D. Lembrando sempre que o primeiro é X e depois é o Y, tá? Para vocês marcarem no plano. Então, por exemplo, A, 2, 1. Então, A, 2 e 1. X e Y. Então, meu ponto vai ser aqui, tá? A2 e Y1. Então, A2Y. E aí, você vem e traça a sua coordenada, tá certo? Bem retinho com a régua, que aqui a tia tá sem régua, tá bom? Depois, na próxima, você vai ter que dizer a vértice A tá em qual coordenada, a vértice B tá em qual coordenada e a vértice C tá em qual coordenada, tá certo? Então, façam com bastante capricho. Se por acaso vocês tiverem dúvidas, pode perguntar lá na nossa sala de aula, né? Que eu e as professoras vamos estar aí prontas para responder vocês, tá bom? Bom trabalho, tudo de bom e até a nossa próxima aula. Tchau!